Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de análise do jornalismo político da pós-graduação em comunicação social da PUC Minas. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pela professora e pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Olá, Hércio. Olá, Zé. Olá, pessoal de casa. E também estou acompanhado pelo professor e jornalista José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Minhas saudações, Nara, e minhas saudações aos nossos telespectadores. No programa de hoje falaremos sobre a matéria da Folha de São Paulo sobre uma possível conduta do ministro Alexandre de Moraes fora do rito do tribunal. Abordaremos também a repercussão midiática em torno da morte do ex-ministro e deputado federal Delfim Neto. Nara, a gente vai começar então com o levantamento que você fez. Houve no dia 13 de agosto uma matéria da Folha de São Paulo onde a Folha vai levantar uma possível conduta, no mínimo fora do rito, né? Estranha, do ministro Alexandre de Moraes, quando ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, ao mesmo tempo, relator das fake news das milícias digitais, e ele vai pedir, e também do inquérito das fake news, e ele vai pedir ao TSE informações sobre algumas pessoas que estavam envolvidas nesse inquérito. O que essa matéria traz que cria esse alvoroço na República Brasileira com ampla repercussão, inclusive no Congresso Nacional? Bom, Hércio, a matéria da Folha, né, de São Paulo do dia 3 de agosto é uma matéria extensa, baseada em mensagens de WhatsApp, né? A Folha declara que essas mensagens não teriam sido obtidas de forma ilegal, via um hacker, por exemplo. Elas seriam mensagens repassadas por uma fonte que teria tido acesso a um celular onde essas conversas estariam ali armazenadas, e seriam conversas, como você mencionou, né, entre assessores do ministro Alexandre de Moraes no STF e a Justiça Eleitoral, né, assessores do TSE, que teriam repassado ali informações sobre pessoas investigadas nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Então, ela é uma matéria integralmente baseada nesses dados, né, ali nessas muitas conversas recuperadas de WhatsApp. A matéria faz transcrições dessas conversas, transcrições de áudios também trocados, né? Alguns deles com detalhes sobre essas informações aí que teriam sido solicitadas, né, pelos assessores do Alexandre de Moraes. E aí é interessante perceber também, né, a matéria vai então reconstituindo essas informações. Ela também incorpora ali a declaração, a resposta do Alexandre de Moraes, né, a essa denúncia, apontando que o ministro teria demorado a se manifestar, mas depois teria alegado que não teria nenhuma ilegalidade no que ele fez, que seria um tanto quanto esquizofrênico ele se auto-oficiar para pedir essas informações, já que ele estava ali nos dois tribunais, né? E que, na verdade, o TSE teria a prerrogativa de fazer esse tipo de investigação, até sem ser provocado, né? Porque teria um poder de polícia, então poderia investigar. É interessante observar que ali do meio para o final da matéria, a Folha vai apontar, ela vai retomar as controvérsias em torno do inquérito das fake news, que são controvérsias que já vêm circulando há algum tempo no debate público, né? Com muitas críticas aí à atuação do Alexandre de Moraes, mas também com posturas que defendem, né? Posições que defendem a postura do Moraes. E é interessante, eu só vou citar esse trechinho, porque ele é importante aqui na matéria, que diz assim, né? A matéria vai dizer, né, que existem ali, né, controvérsias no inquérito das fake news, né, e diz assim: a atuação de Moraes à frente do TSE e dos inquéritos no STF, o das fake news e das milícias digitais, rendeu críticas e elogios ao longo do tempo.
Só que aí a matéria vai destacar, na verdade, só as críticas, não propriamente os elogios ou uma possível relevância, né, do inquérito, já que a Folha vai dizer, então, que, né, em teoria, tem dois lados aí sobre o inquérito das fake news, a gente espera que ela mostre esses dois lados, né? Mas não é exatamente o que acontece. Então, a Folha vai destacar, por exemplo, as críticas, o conflito, né, com Elon Musk, o empresário Elon Musk, em abril desse ano, né? Depois vai destacar também que o inquérito das fake news teria sido usado para censurar algumas publicações em, né, mídias digitais, na internet, e depois também levanta as críticas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, a partir primeiro da Raquel Dodge e depois do Augusto Aras. Então, ela acaba, né, também fazendo essa reconstituição aí dessas críticas, né? E um outro dado que é interessante na matéria, o último que eu vou destacar, é que essas mensagens, especificamente os trechos da mensagem que a reportagem da Folha transcreve, são muitas mensagens. E a Folha transcreve alguns trechos de algumas mensagens, né? E esses trechos transcritos acabam reforçando a imagem de que o Alexandre de Moraes seria uma figura autoritária, seria uma figura um tanto quanto despótica ali na condução dos processos, né? Algumas mensagens transcritas nem têm um conteúdo factual muito relevante. São mensagens do assessor dizendo assim, olha, quando Alexandre de Moraes cisma, é uma tragédia, tem que levantar essa informação aí, né? Apontando que ele estaria, né, teimando com algumas coisas, porque teria muito tempo livre, porque estaria sem sessão, né, no STF. Então, são mensagens, algumas delas não têm um conteúdo factual muito relevante, mas constroem esse imaginário que é muito forte entre grupos bolsonaristas sobre o Alexandre de Moraes como um ditador, de alguma maneira. Zé, se o mesmo ministro do STF, que dirige dois inquéritos, o das fake news e das milícias digitais, também é o presidente do TSE, onde que está o grande problema de ele, nesses dois lugares, querer transacionar informações de um lugar para o outro? Como é que você vê isso? É comum na justiça esse tipo de colaboração. Mais ainda quando se trata da colaboração de uma mesma pessoa em dois cargos distintos. Portanto, essa acusação de que ele teria extrapolado as suas atribuições realmente não se sustenta. E Nara, por que então, se o fato aparentemente não é tão grave quanto parece, por que essas questões se somam e por que as posições do ministro Alexandre de Moraes são recorrentemente exploradas e seguem exploradas na mídia comercial brasileira? Bom, essa denúncia da Folha, essa matéria da Folha, né, Ércio, caiu aí como uma bomba, inflamando ânimos, né, que já estavam bastante acirrados aí contra o Alexandre de Moraes. Isso não é novidade, né? A gente vê esses posicionamentos sendo ali, né, sedimentados desde o governo Bolsonaro, a partir da própria figura do presidente Bolsonaro e dos seus apoiadores nas eleições de 2022, né, na repercussão dos ataques, né, antidemocráticos às sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Então, são ânimos que já vinham sendo ali, né, conformados, né, dirigidos contra o Alexandre de Moraes e que a matéria da Folha vai inflamar, né? Então, o primeiro ponto para a gente pensar essa repercussão é, né, observar que logo após a denúncia, inclusive no próprio dia 13 de agosto, logo após a veiculação da matéria, né, alguns senadores, diversos senadores, na verdade, de oposição ao atual governo, né, ao governo Lula, como a senadora Damares Alves, o senador, né, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, anunciaram que entrariam com um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, né? Mas isso, na verdade, também não é exatamente uma novidade, né? Então, eu recuperei aqui, segundo uma reportagem da BBC News Brasil, que traz ali dados do Senado, existem atualmente 50 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, dos quais 21 são contra o Alexandre de Moraes, e nem todos eles foram... Ele tem quase a metade. Ele tem quase a metade, né? E nem todos, evidentemente, foram
de agora, nem motivados por essa reportagem. Então, essas posições contrárias ao Alexandre de Moraes, elas vêm se construindo ao longo do tempo. A matéria, ela de alguma maneira, né, intensifica, mas o que talvez seja mais importante perceber aí do papel, do peso que a matéria vai ter, do peso político, é que ela dá uma espécie de argumento forte, ela legitima essas críticas, essas tentativas de, né, tirar ali, né, afastar o ministro Alexandre de Moraes, né, enfim, tirá-lo do cargo. Então, ela dá uma legitimidade para isso. Nara, a matéria da Folha de São Paulo alimentou também um debate intenso nas redes sociais, onde nas redes se propôs uma certa similaridade, uma certa aproximação entre aquilo que o conteúdo da Folha veiculou e a Vaza Jato. Você vê semelhanças que foi o episódio envolvendo ali o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, combinando, inclusive, resultados de sentença a ser aplicada no caso aí do ex-presidente Lula. Você vê alguma semelhança entre esses dois episódios? Essa é uma pergunta interessante, Hércio, e olha, só para, né, situar, essas comparações foram muito feitas, como se apontou, nas redes sociais, mas também em matérias da imprensa. Então, no dia 15 de agosto, né, 2 dias depois da veiculação da reportagem da Folha, a Malu Gaspar, né, no jornal O Globo, escreveu ali um artigo, né, cujo título era... Vaza Jato de Alexandre de Moraes mostra que não aprendemos nada com a Vaza Jato de Moro. Quer dizer, seriam duas vaza-jatos aí, né, segundo a perspectiva da Malu Gaspar, iguais ou muito parecidas. Bom, então assim, né, apesar de a denúncia da Folha apresentar práticas ali possivelmente, né, controversas ou opacas do ministro Alexandre de Moraes, embora, como apontou o Zé, sejam com práticas, né, recorrentes, né, entre membros do Poder Judiciário, tem muitas diferenças em relação ao caso da Vaza Jato, ao caso denunciado, né, pelas reportagens do Intercept Brasil, que ficaram conhecidas como o caso da Vaza Jato. Então, inclusive, no caso da Vaza Jato, eram 2 instâncias que nem deveriam conversar durante o processo. Não é diferente do que o Zé falou, que é o mesmo ministro nas 2 instâncias. Essa é a primeira diferença, né? Uma coisa é ter a conversa entre tribunais, que é o caso agora da denúncia envolvendo o Alexandre de Moraes, e outra coisa é a conversa entre partes, né? Então, como é que a parte que denuncia vai lá e conversa com a parte que vai julgar o caso? Né? Então, seria como se a gente tivesse agora, por exemplo, Alexandre de Moraes conversando, né, sei lá, com advogados, né, dos acusados ou com a Procuradoria-Geral da República. Não é o caso. Então, é bem diferente por esse ponto, né? Outra diferença, segundo a defesa, né, que o próprio Alexandre de Moraes fez, é que esses relatórios feitos pelo TSE foram registrados nos inquéritos, né? Inclusive como relatórios que teriam sido produzidos, que foram produzidos pelo TSE. A Folha ali, né, aponta que não há um detalhamento sobre em que circunstâncias foram produzidos, quem pediu, mas o Alexandre de Moraes diz que é suficiente dizer que foi o TSE que fez, né? Porque o TSE, aí é um outro ponto também importante, o TSE tem essa prerrogativa, esse poder de polícia para, mesmo sem ser provocado, produzir essas informações, né? Outra diferença em relação à Vaza Jato é também a natureza dos dados envolvidos. Né, esses dados levantados pela Justiça Eleitoral, agora no caso do Alexandre de Moraes, são postagens públicas em redes sociais de pessoas investigadas nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. São posts, né, tem posts do Rodrigo Constantino, né, então são posts públicos, não são monitoramentos ilegais, acesso a dados sigilosos, como no caso da Operação Lava Jato. Tem uma diferença aí também, né? E tem, acho que talvez o ponto mais significativo é isso que a gente já falou, o fato de ser uma comunicação entre tribunais, não entre partes. Zé, o nome, então, que tentaram dar nas redes sociais do Vaza Toga, nem pegou, né? Felizmente não pegou. E não houve unanimidade na mídia. Nós vemos, por exemplo, que, ao contrário do Estadão e da Folha, o Globo saiu em defesa do ministro. Embora tenha hesitado, né, Nara? Como você colocou assim, parece que o Globo mandou 2 sinais, né? Inicialmente teve uma cobertura no Jornal Nacional, depois ela meio que foi
se diluindo, foi sendo desidratada, né? Enfim, Pois parece é. que ali nas entrelinhas houve um recado e mais um recuo, né? Não sei como A é que gente você vê viu. essas complexidades também na cobertura, né? A cobertura é feita ali, né, de maneira mais ou menos dinâmica, pode ter um direcionamento editorial, né? Mas muitas vezes, como você aponta, esse direcionamento também se dilui ali no fazer das notícias, né? No caso da coluna da Malu Gaspar que eu citei, é uma coluna, né? Um texto de uma colunista que tem ali, em teoria, algum grau, né, enfim, de autonomia, né, em torno do tema, embora a gente saiba que a própria escolha dos colunistas tem um viés, né? Desculpa te interromper, Imagina. mas só aproveitando que você já está nessa estrada, e você podia falar, então, assim, um pouco do que foi essa análise sua, assim, mais comparativa desse conjunto de coberturas, né? Mas também como que o próprio jornal A Folha de São Paulo e a matéria que deu origem a tudo isso foi criticado e por quem foi criticado nesse processo? Bom, a matéria, né, levantou ali, suscitou uma série de publicações em diferentes veículos de mídia. Um caso interessante, já que a gente estava falando da comparação com a Vaza Jato, foi uma reportagem que o Intercept Brasil, que foi o veículo que publicou originalmente em 2019 as reportagens, né, contra, enfim, denunciando ali as irregularidades na Operação Lava Jato, que ficaram conhecidas como, aí sim, a Vaza Jato original, né? Então, o Intercept fez uma reportagem bastante interessante, o título é O Vazamento, né? E tem ali como subtítulos: diálogos vazados sobre Alexandre de Moraes não são a Vaza Jato da extrema-direita. Então, o Intercept esmiuça bem essas nuances dos casos, né? Que são elementos, aí vale dizer, que nesta reportagem da Folha, que fez a denúncia, essas nuances não são tratadas. Essas questões que o Zé falou, olha, são 2 tribunais, não são conversas entre partes, é diferente de se ele tivesse conversado com os advogados, com a Procuradoria-Geral da República. Isso não é tratado na matéria da Folha. E depois do dia 13, aí a Folha continuou publicando matérias que desdobravam a denúncia contra o Alexandre de Moraes, algumas um pouco esdrúxulas assim, quer dizer, né, meio ali matérias que não tinham exatamente uma denúncia, mas tentavam fazer render aquele assunto, um pouco a denúncia pela denúncia, que é uma característica da Folha, que gosta de fomentar uma boa polêmica, né? Até muitas vezes sem muito fundamento, mas faz render essa polêmica. E a imprensa, né, o Zé já apontou um pouquinho, se divide. O Globo teve uma posição mais hesitante em torno do assunto, o Estadão acabou reforçando a denúncia da Folha, mas a gente teve, por exemplo, né, na própria Folha, alguns artigos de opinião, né, por exemplo, um artigo do Zé Dirceu, criticando as reportagens da Folha. Então, a Folha, ela faz isso, né? Ela tem ali um direcionamento editorial, mas nesse afã de fomentar a polêmica, acolhe muitas vezes articulistas de posições controversas, meio que para tentar, né, construir essa imagem de que é um veículo que ouve os dois lados, né? Mas tem que observar que mesmo essas críticas à reportagem original não tiveram a mesma repercussão, evidentemente. E aí, quando a gente olha para as redes sociais e para a imprensa alternativa, para a imprensa independente, aí a gente tem muitas críticas em relação à reportagem. Críticas, inclusive, que apontam a inconsistência da denúncia, como o Zé já falou bastante aqui, né? Críticas que apontam que a discussão sobre Alexandre de Moraes, sobre as condutas do Alexandre de Moraes, tem um contexto político mais amplo, que envolve os interesses bolsonaristas, né? Que envolve a tentativa também de, primeiro, formar uma coesão no campo da direita contra o inimigo comum, que seria o Alexandre de Moraes, né? Uma estratégia aí... Que, inclusive, quem está julgando o próprio... Exatamente. Eu tenho um interesse direto dos né? bolsonaristas de alguma maneira, né, amenizar aí as condenações nos atentados antidemocráticos de 8 de janeiro, por exemplo, no inquérito das fake news, das milícias digitais. Tem um outro interesse que é mais, assim, de estratégia da extrema-direita de construir um discurso de um inimigo comum, que seria o Alexandre de Moraes, para formar uma coesão, para formar uma frente unida, né? E tem também um outro interesse que algumas matérias na imprensa independente, alternativa mostraram, tem uma matéria da Carta Capital, da Fórum, né, que trazem isso, que é a tentativa de desestabilizar a democracia, como uma forma de esticar a corda do governo Lula, é uma coisa que o Congresso tem feito desde o início do governo Lula, né?
como forma de tentar impedir, né, que o Lula também se reeleja em 2026, né, de diminuir e de minar a força política do governo Lula. Então, tem esses interesses que foram discutidos em outras matérias, sobretudo na imprensa alternativa e em alguns artigos na imprensa comercial, mas que não tiveram a mesma repercussão da denúncia. E um caso que acho que dois casos que vale a pena citar, não sei se o Zé viu, uma das vozes, né, que se manifestou contra a matéria da Folha foi o Paulo Teixeira, né, que é ministro do governo Lula. Sim. E aí a Folha repercutiu essa fala crítica do Paulo Teixeira da seguinte maneira, eu vou ler a manchete, né? Ministro de Lula critica a Folha e sai em defesa de Moro após revelação de mensagens. Então, aquilo que a gente fala sobre a escolha das palavras, né, na construção da manchete. Não dá o nome do ministro, mas fala que é ministro do Lula. Como se, de alguma maneira, ser ministro do Lula já fosse uma posição comprometida. Objetivamente, é mais relevante saber o nome do ministro do que de quem ele é ministro. E o uso da expressão sai em defesa, né? Sai em defesa é meio uma coisa de time de futebol, assim, de torcida, né, de futebol, né, uma posição meio apaixonada, não uma crítica sensato, racional. Sobriamente respondida, né? Exatamente, né? Então ele saiu em defesa porque, né, ali de maneira meio descontrolada, porque é o ministro do governo Lula. Então a Folha aponta essa falsa polarização, essa ideia de que teria dois lados aí nessa questão, né? E um outro caso, gente, que é bacana citar, que é um exemplo inusitado, que é o de uma publicação do Piauí Herald, The Piauí Herald, que é um site humorístico, né, da revista Piauí. Eles publicam versões absurdas de notícias reais, meio que pela ironia, né, para mostrar pela ironia o absurdo das notícias e dos fatos. E aí o Piauí Herald publicou, né, uma manchete humorística, né, evidentemente não é verdadeira e não se pretende passar por verdadeira, é uma piada, mas a matéria diz assim: Bolsonaro estaciona carro na Folha de São Paulo. Né? Que é uma brincadeira com essas manchetes de notícias de celebridades, tem aquela famosa, Caetano, né? Caetano Veloso estaciona carro no Leblon, né? Que são notícias que não deveriam ser notícia, um pouco como a denúncia da Folha, né? Mas mostrando essa associação da Folha com interesses bolsonaristas. Zé, você que fez esse levantamento sobre essa figura, no mínimo importante e polêmica da República Brasileira, né? Delfim Neto, a morte dele suscitou homenagens à esquerda e à direita, né? Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, lamentou profundamente, o presidente Lula. E eu gostaria, então, que você começasse nos dizendo, né, quem foi Delfim Neto no período da ditadura militar e como que ele foi... a imagem dele foi trabalhada nesse período, né? Desses 21 anos, quase 21 anos de ditadura militar no Brasil. Écio, realmente o ministro Delfim Neto não foi um dos mais, foi o mais importante ministro durante o período da ditadura. Ele ficou realmente em cargos de ministério ou em cargo diplomático de 1967 a 1984. Portanto, foi um dos mais longevos. E nós podemos perceber o seguinte, você disse muito bem, há uma controvérsia com relação à avaliação do papel do Delfim Neto, inclusive no interior da esquerda e dos sites e das TVs independentes. Mas nós temos que ver o seguinte, não se pode dar o mesmo peso do Delfim no poder e depois o Delfim no parlamento. São, digamos assim, vamos tratar antes do Delfim como ministro ou embaixador da ditadura. Quando o AI-5 foi assinado, que tinha lá 26 na reunião presidida pelo presidente Costa e Silva, tinha 26 militares e 10 civis. Desses 10 civis dentre esses 10 civis estava o Delfim Neto. E apenas um não assinou o AI-5, que foi um instrumento repressivo de maior
intensidade da ditadura. O que não assinou foi o vice-presidente Pedro Aleixo, que afirmou: quando se estabelece esse excesso de poder centralizado, a gente confia no presidente, mas e o guarda da esquina? Ele fica com poder também para fazer o que quiser. E foi nesta mesma reunião que o ministro Delfim Neto queria um AI-5 mais duro. Ele afirmou, isso está gravado, isso é transcrição de gravação: eu acredito que deveríamos atentar e deveríamos dar a Vossa Excelência, Costa e Silva, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais que são absolutamente necessárias para que esse país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. E note-se que essa Constituição que o Delfim queria que o Costa e Silva tivesse mais poder era a Constituição de 1967, era a Constituição da própria ditadura. Sim. Então nós vemos aí que não só o Delfim Neto assinou, queria um AI-5 mais rigoroso, como em 1919 ele reafirmou que ele assinaria novamente o AI-5. Sim. 1969, Não, Zé? 69. Não, 2019. Ah, 2019, claro. Sim. Ele afirmou que ele assinaria de novo, Novamente. né? Sim, em entrevista que ele deu, ele admite isso. Nara, do Delfim, da ditadura, nenhuma saudade, né? Não, né, Hércio? Não tem como a gente ter saudade. E é muito interessante pensar, acho que isso emerge, né, quando a gente tem coberturas e debates como esse caso, em torno da morte do Delfim. Acho que isso fica muito claro, como o Brasil nunca acertou as contas, no fundo, com esse legado autoritário, né? Com o que foi a presença da ditadura militar no Brasil, as torturas, as mortes, né? As pessoas falam do Delfim, claro que tem o Zé, acho que vai retomar, né, Zé? O Delfim parlamentar, o Delfim ministro da ditadura, são coisas diferentes, mas no fundo esse acerto de contas, que é pôr os pingos nos is, né? Que é fazer essa crítica e esse debate sério como tem que ser feito, isso acabou ficando pelo caminho, né? No caso do Brasil, até pela forma como foi feita a anistia. Então, me parece que esse modo como o debate em torno desses temas, como a morte do Delfim acontece, reflete um pouco, né? Essa memória meio curta no Brasil sobre o que foi, de fato, a ditadura militar. Zé, tem uma questão interessante, que é nos anos 70, ali no início dos anos 70, 73 mais ou menos, a figura do Lula começa a emergir como uma grande liderança do sindicalismo brasileiro, que vai culminar com a greve ali no final dos anos 70, né? Exato. E o Lula emerge como liderança exatamente questionando o arroxo salarial e a falsificação dos índices da inflação quando Delfim Neto era ministro. Você podia recuperar um pouco esse contexto aí e falar para a gente assim, da política que promove o encontro de ambos? Esse foi um aspecto ressaltado, inclusive pela mídia, como sendo, né, um aspecto positivo do Delfim Neto, que foi um milagre econômico, onde de 1969 a 1973 nós tivemos uma média aí de crescimento do produto interno bruto de 9 e pouco por cento. Mas esse milagre econômico só foi possível por quê? Porque houve um arroxo salarial. O poder aquisitivo do salário foi comprimido, até porque o reajuste salarial estava limitado a 90% da inflação. Então, a cada ano, o trabalhador perdia 10% do que seria justo. Houve, então, uma concentração de renda. Esse milagre não aconteceu por acaso, né? Nós vamos ver que, segundo todos os órgãos oficiais, IBGE, IPEA e o órgão sindical DIEESE, Departamento, né, Intersindical de Estudos Econômicos e Sociais, nós vamos ter uma concentração de renda. Houve um endividamento externo muito grande,
porque havia um crédito internacional disponível e a juros baixos. Houve uma grande abertura ao capital estrangeiro, que depois nós vamos até comentar na nossa dica cultural, muito bem retratado pela economista Maria da Conceição Tavares. Houve uma intensa repressão a trabalhadores e houve uma corrupção em larga escala que não podia ser tratado nem pela mídia comercial por causa da censura. Então, em decorrência do AI-5, nós temos 1.600 camponeses mortos, 8.000 indígenas mortos, 5.000 presos políticos. Então, com essa grande repressão, com essa quase impossibilidade de que os trabalhadores pudessem reivindicar, no mínimo, a manutenção do seu poder aquisitivo, poder de salário, é nesse contexto que nós vamos ter, em 1973, já comprovada a falsificação da inflação. Além do reajuste salarial só pudesse ser de 90% da inflação, o índice foi deturpado. Então, em decorrência de tudo isso, o arroz salarial, a deturpação dos índices, a intensa corrupção, concentração de renda, a desnacionalização da nossa economia, nós vamos ter aí o surgimento no final dos anos 70, principalmente, de um novo movimento sindical, que chamava o novo sindicalismo. É quando emerge, então, a figura e a liderança do Luiz Inácio Lula da Silva, quando na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e região, ele lidera as grandes greves de 78, 79, quando inclusive ele é preso. Uhum. Então há uma relação realmente entre a política implementada pelo Delfim Neto no chamado milagre econômico, que foi milagre, mas não para todos os brasileiros. E como o Delfim Neto disse, né, milagre é aquilo que acontece sem causa. No caso do crescimento, tinha uma causa. E a causa foi isso: arroz salarial, repressão, tortura, morte, assassinatos em grande escala. Isso é que foi que manteve esse crescimento e essa concentração de renda. Nara, então esse bolo cresceu, a economia cresceu, concentrou a renda e não foi distribuída, por isso que houve também essa movimentação dos trabalhadores, né? Então o Delfim aí sendo marcado também por esse enfrentamento enquanto ministro com a classe trabalhadora brasileira. Pois é, eu acho que esse ponto que o Zé traz, né, dessas dimensões econômicas, do arroxo salarial, do empobrecimento da classe trabalhadora, das classes populares, né, das camadas periféricas, é um ponto fundamental para pensar a ditadura. Me parece um ponto ainda muito pouco discutido em debates mais hegemônicos sobre o que foi a ditadura. Quer dizer, tem uma imprensa liberal que faz a crítica à censura, à própria imprensa, né, à tortura, mas não faz a crítica disso, que é um ponto fundamental. Sem isso não teria existido ditadura, né? Ela não teria sido tão longeva quanto foi, né? E o Delfim Neto é peça-chave disso. Então não é por acaso, também me parece, que agora a morte dele recebe tantas homenagens assim. Ele articulou precisamente esse aspecto. Zé, a gente então falou aqui, né, a partir do seu levantamento, do Delfim da ditadura. E agora eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre a trajetória do Delfim Neto como deputado federal, né? Essa atividade, como é que essa atividade esteve presente, né? E como é que ela foi também abordada pelos meios de comunicação. Delfim foi deputado constituinte a partir de 1986, né? E depois ele segue como deputado de 88, quando os deputados constituintes se transformam em deputados federais, até 2007, quando o Lula vai tentar aí a sua reeleição no seu segundo mandato, né? Seria o início do Lula 2. Né? Exatamente. Mas o que foram, então, essas 2 décadas de presença do Delfim na Câmara Federal? Antes de entrar propriamente dito nessa segunda fase, vamos dizer assim, né, da trajetória do Delfim Neto, eu gostaria de relembrar uma entrevista que ele deu ao Canal Livre
da TV Bandeirantes em 2022, onde é perguntado a ele sobre a tortura, a repressão e os assassinatos durante o período da ditadura. E ele afirma que não sabia disso, porque a área econômica era completamente independente da área política e militar. Entretanto, foi o Delfim Neto que conseguiu financiamento com grandes empresários para a criação da Operação Bandeirantes, a OBAN, que era o centro de tortura, repressão, que se transformou depois no DOI-CODE. Então, não só ele sabia, como ele foi uma peça-chave no financiamento e na montagem do aparato de repressão. Mas vamos agora ao Delfim Neto parlamentar. O Delfim Neto, na verdade, ele tinha um pensamento econômico bem divergente da primeira fase da ditadura, que foi capitaneada pelo Roberto Campos, avô do atual Campos Neto. O presidente do Banco Central. Isso. Mas, então, é o seguinte, o Roberto Campos era da escola de Chicago, um neoliberal, e o Delfim Neto não. O Delfim Neto era um desenvolvimentista de direita. Ele propunha e defendeu isso até o final da vida, uma prioridade para a industrialização, para o fortalecimento da infraestrutura, que foi que realmente ocorreu durante o período que ele esteve no poder, né? Então, nesse sentido, como parlamentar, ele se aproxima da esquerda, que também é desenvolvimentista, embora ele fosse um desenvolvimentista de direita, mas ele tinha um projeto nacional. Ao contrário da atual ultradireita e da direita, que não tem um projeto nacional, não tem projeto nenhum. Então, nós vamos ver aí o seguinte: ele vai se transformar num conselheiro do Lula e da Dilma. Vai se reunir com outros grandes economistas, como Conceição Tavares, pelo menos 2 vezes por mês, para analisar e sugerir medidas do governo, para o governo. Então, ele teve 5 mandatos como deputado federal. Na maior parte desse tempo, ele estava apoiando os governos progressistas, democráticos e populares. Embora, no final, ele tenha apoiado o golpe contra Dilma Rousseff, depois ele está sempre apoiando que está no poder, tenha apoiado depois, né, o Michel Temer e também apoiado, né, o Bolsonaro. Embora ele tivesse críticas profundas ao rentismo. Ele achava que o investimento tinha que ser feito na industrialização, ele era contra a questão do Estado mínimo, ele disse que tínhamos que ter um Estado forte, e no final, pasmem-se, defendia até a distribuição de renda. Nara, essa complexidade aí da história do Delfim justifica, então, essas manifestações, né, de condolescências e de admiração da esquerda e da direita brasileira? Como é que você vê isso? Acho que é daí que vem, né, dessa complexidade, quer dizer, flertou com a direita, né, apoiou o golpe contra a Dilma, apoiou o Bolsonaro, aí a direita, né, se ressente, inclusive me parece muito mais pelo Delfim Neto da ditadura, né, é em relação a este Delfim Neto que a direita presta as suas homenagens, né? Sim. E o campo da esquerda, o campo progressista, presta as suas homenagens em relação a um Delfim Neto que, bem ou mal, como apontou o Zé, né, foi desenvolvimentista e só de se opor ao rentismo que leva à desindustrialização do Brasil, porque quem vai investir em indústria, se você deixar o dinheiro lá rendendo, rende muito mais, né? Então, ninguém investe em indústria, isso evidentemente para um desenvolvimentista como ele não teria cabimento, então é esse Delfim Neto, por outro lado, que a esquerda homenageia. O que diz muito também da precariedade da nossa esquerda, num certo sentido, né? Já que ele se torna, bem ou mal, uma referência. E para fechar essa discussão sobre o Delfim, eu gostaria que, além da política, você falasse para nós também um pouco sobre a vida acadêmica e intelectual do Delfim Neto, porque também todo esse respaldo que ele tem vem daí, né, Zé? Ele esteve até na banca de defesa do doutorado
do Mercadante, que hoje é presidente do BNDES. Que, inclusive, fez também, né, manifestações elogiosas ao Delfim Neto depois do seu passamento. Mas nós temos que ver o seguinte, o Delfim Neto foi o maior intelectual no campo da economia da direita. E tem mais, ele sempre se atualizou. Ele tinha uma biblioteca de 250 mil livros que ele doou para a USP. Então, ele, e eu pude rever alguns programas no Canal Livre, no Roda Viva e outros assim, onde ele demonstra um conhecimento e uma atualidade com relação ao pensamento econômico impressionante, com uma clareza na argumentação, com uma consistência teórica, para o ponto de vista dele, muito grande. Bom, é isso, né? Então, a gente agora temos que encerrar esse assunto, né? Depois a gente terá outras oportunidades para voltar nos debates econômicos e também políticos cobertos pela mídia, mas agora a gente vai para o momento da nossa dica cultural. E eu vou começar com a minha dica de hoje, falando de um livro que eu gostei muito de ler. E até suscitou um outro trabalho meu, que é o livro O Fim do Homem Soviético. Esse livro foi escrito pela autora Svetlana Alexievich. Ela foi Prêmio Nobel de Literatura em 2015. E na época que ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ela foi a 14ª mulher a ganhar esse prêmio. Inclusive foi muito controversa, porque ela é uma jornalista e a literatura dela é uma literatura baseada nas entrevistas que ela faz dos seus entrevistados. E ela escreve compondo essas entrevistas. Mas é um texto muito legal de ler, é um gênero que eu achei muito bacana e o livro é composto desse depoimento das pessoas. E esse livro eu gostei tanto que eu e o meu amigo Zé aqui fizemos um artigo sobre ele que foi publicado na revista Em Texto, né? Esse artigo, inclusive, se chama Utopia no Fim do Homem Soviético, que a gente se inspirou, obviamente o artigo era baseado no livro, a gente se inspirou nesse trabalho e fizemos ali, né? O artigo, Zé, nosso, Utopia no Fim do Homem Soviético, foi um trabalho muito interessante aí de fazer, refletindo essa importante obra da Svetlana Alexievich. E, Nara, o que você tem para nos indicar hoje? Olha, o que eu trouxe como sugestão, como indicação, é o livro Vaza Jato, os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil, né? Já que a gente falou dela, a Vaza Jato hoje, né? Que foi publicado pela editora Mórula Editorial em 2020. É um livro da jornalista Letícia Duarte. Ela entrevistou os jornalistas do Intercept Brasil, né, e de outros veículos que colaboraram com o Intercept para entender como foram os bastidores dessa série de reportagens que ficou conhecida como a Vaza Jato, né? Então, tem uma parte do livro que são essas entrevistas, né, que é a reportagem dela a partir das entrevistas com a equipe do Intercept e da Vaza Jato, e tem uma outra parte que são as próprias reportagens da Vaza Jato, que é bacana, que é uma forma também de documentar, né, esse momento importante da imprensa brasileira, de registrar essas matérias, né? Claro que elas estão também no site do Intercept, mas o digital tem essa dispersão, né? E ali no livro tá tudo juntinho, e inclusive tem algumas reportagens inéditas, né, feitas especificamente para o livro pelo Intercept, né? Uma que é sobre as relações dos procuradores da Lava Jato com a Rede Globo, muito interessante, e uma outra sobre o dia da condição coercitiva do Lula. Zé, sua indicação? A minha indicação está relacionada com o tema que eu pesquisei. É o livro da economista Maria da Conceição Tavares, Da Substituição de Importações ao Capitalismo Financeiro, que ela retrata em profundidade o período do milagre, o período do Delfim Neto. Maria da Conceição Tavares faleceu recentemente, no mês de junho, com 94 anos,
Ela era portuguesa, matemática e economista. E nos anos 50, ela participou da criação do BNDE, que depois virou BNDES. Ela participou da elaboração do plano de metas do governo Juscelino Kubitschek. Depois, em 61, ela foi para o CEPAL, que é a Comissão Econômica da ONU para a América Latina. E no CEPAL, ela começa a escrever esse livro. Tanto que o primeiro capítulo do livro é sobre a substituição de importações na América Latina. Depois é que ela vai centrar no Brasil, né? Essas substituições de importação, que começam com a Revolução de 30, ela vai ser decorrência de dois fatores. Primeiro, de uma política deliberada de desenvolvimento do governo Vargas desde o seu período ditatorial. E o segundo foi consequência da Grande Depressão dos anos 30, quando o capitalismo entra em crise e o Brasil tem dificuldade em importar produtos e é obrigado a produzir internamente, inclusive sacos para embalar café. Então nós temos aí a professora Maria da Conceição Tavares, ela vai aprofundando como que se dá essa passagem da substituição de importações para o capitalismo financeiro, ou seja, a modernização conservadora que vai ser implementada principalmente a partir da gestão do Delfim Neto no Ministério da Fazenda. Bom, nós temos então que encerrar por aqui o nosso programa de hoje. Obrigado, Zé, pela presença mais uma vez, pela discussão. Obrigado, Hércio, por compartilhar aqui na banca. Obrigado, Nara, e principalmente muito obrigado aos nossos telespectadores. Obrigado, Nara, mais uma vez pelo seu trabalho, pela sua pesquisa e pela sua colaboração conosco. Eu que agradeço, Hércio, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada também a quem sempre nos acompanha em casa. E assim terminamos o nosso programa. E lembramos a você que ele está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço e até a próxima semana.